Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Amaury Souza Lima, superintendente regional do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes aqui no estado da Bahia. Bem-vindo, Amaury. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada a você. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes. A sede do DENIT é em Brasília, no Distrito Federal, mas o órgão possui 25 unidades administrativas regionais, as superintendências e 8 administrações hidroviárias. O DENIT tem como principal objetivo a implementação da política de infraestrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais. Os recursos para a execução das obras são da União, ou seja, o órgão é gestor e executor sob a jurisdição do Ministério dos Transportes, das vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais, instalações de vias de transbordo e de interface intermodal e instalações portuárias, fluviais e lacustres. Amaury, são muitas as atribuições do DENIT nacional. Aqui na Bahia, menos porque a gente não tem tantos modais, não é mesmo? Ufa, né? É muita coisa. Muita coisa. Mas na Bahia, especificamente, nós lidamos mais com rodovia. O DENIT nacional, ele tem a diretoria de infraestrutura ferroviária, aquaviária, que também portos, mas nós especificamente, a minha superintendência é rodovia. Mas mesmo assim, nós temos 11.200 quilômetros de rodovia e nesses 11.200 tem outras atividades. Balança rodoviária, nós temos os radares, nós temos uma parceria muito grande com a Polícia Rodoviária, que é a área operacional. E, enfim, realmente é uma atividade intensa para se tomar conta da maior malha rodoviária do Brasil. Nós superamos Minas Gerais. 11.200 quilômetros é a maior malha rodoviária federal do Brasil. Essa superação veio quando, Amaury? Nós absorvemos algumas rodovias do estado. Eu posso citar a 030 no sul do estado, a 349, Santa Maria, Correntina até a BR-020, a 324, Capim Grosso, Jacobina, até o norte do estado e algumas outras que nós absorvemos como malha rodoviária federal. O Estado nos forneceu, admitiu essa absorção e nós absorvemos 1.400 quilômetros e assim a gente superou Minas Gerais. E o que isso significa para o Estado e para a União? Em que medida isso é positivo para um e para outro? Essa divisão, nessa nova divisão, essa absorção por um ou por outro? Eu acredito, o Estado quando admite ou ele oferece para o governo federal esses trechos rodoviários, evidentemente tira o ônus que ele teria para gastar com manutenção, com restauração e com outros tipos de serviços que ele poderia usar. E nós temos essa facilidade. Eu tenho recurso que eu posso cuidar dessa malha com mais tranquilidade, talvez, do que o Estado. Evidentemente, o orçamento que eu tinha na União não aumentou em função da malha que eu absorvi. Mas, mesmo assim, eu tenho, de certa forma, cuidado dessa malha absorvida. Eu consegui fazer um recapeamento, eu consegui fazer algumas melhorias nas travessias urbanas de algumas cidades e que até então o Estado, talvez por alguma dificuldade financeira, não tinha feito. Mas eu acredito que talvez seja melhor para o Estado porque ele deixa de gastar alguma coisa a mais nesses 1.400 quilômetros que nós absorvemos. 2018, a gente já pode dizer que foi marcado por uma greve de caminhoneiros, né? Porque nunca na história a gente tinha visto algo parecido e muito se falou sobre esse percentual de pavimentação das estradas brasileiras. Falou-se aí de 85% de estradas e rodovias não pavimentadas. Eu queria que você falasse um pouco desses números, posicionasse também a Bahia nesse cenário nacional, para a gente retomar aí essa greve dos caminhoneiros e falar sobre essas reivindicações de melhores estradas. Olha, no Brasil, a nível de DENIT, as rodovias federais, esse maior
segmento rodoviário que não é pavimentado, não tem segmento asfaltado, ele está mais na região norte, na Amazônia, especificamente no estado do Pará, na Amazônia, no Acre, em que tem muitos segmentos que realmente não têm cobertura de pavimentação asfáltica, diferentemente do sul. São Paulo, Minas Gerais e outros estados aqui da região sul-sudeste não têm essa dificuldade. A Bahia, sim, nós temos. Nós temos aqui praticamente 4.000 quilômetros ainda que precisam de ser asfaltados. 4.000 quilômetros seria quanto em percentual de toda a malha nós viária? temos em torno de 30% da nossa malha que ainda necessita de ser asfaltado. Hoje, nós trabalhamos muito fazendo o projeto dessas pavimentações. BR-235, BR-030, a BR-349 e algumas outras rodovias de menor importância, de menor movimento, mas que nós fizemos os projetos, adiantamos isso, para que no momento que nós tivermos novamente o Brasil com novos recursos, que nós estamos saindo dessa crise que nós passamos, essa restrição orçamentária que nos atingiu muito, mas saindo dessa restrição orçamentária, nós temos projetos para trabalhar e superar esses praticamente 30% de rodovias que nós não temos ainda pavimentação asfáltica. Você está como superintendente aqui desde quando? Olha, eu tive aqui em 2008, trabalhei um ano aqui na Bahia, fui para o Tocantins, fui convidado para ser superintendente em Tocantins e posteriormente, na gestão do ministro César Borges, o César Borges me convidou para voltar para a Bahia. E contínuo, eu vim para cá em 2008, um ano, voltei para cá em 2013 e estou até hoje. Você que é mineiro, né, Amaury, na verdade, mas que já é baiano também, com título concedido pela Assembleia Legislativa da Bahia. Com muita honra, foi um dos dias mais felizes e um orgulho que eu tenho de ser cidadão baiano. E desde que você está aqui à frente do DENIT, queria que você falasse um pouco desse momento de recessão, dessa crise, né? Existia aí um planejamento estratégico que vinha sendo cumprido e essa crise puxou realmente o freio de mão? Sem dúvida nenhuma. Eu posso comparar, em 2014, eu tinha no meu orçamento anual, constante do orçamento da União, eu tinha 2 bilhões e 300 mil reais, 2 bilhões e 300 milhões para me gastar em diversas etapas, seja ela manutenção, restauração, construção, adequação, enfim, eu tinha uma vasta gama de recursos para gastar durante o ano. Em 2014? 2014. 2015, 16, 17, isso foi diminuindo. Para se ter noção, hoje, no orçamento da União de 2018, eu tenho apenas 651 milhões. A redução drástica. Para gastar. Então, realmente é muito pouco em função da minha necessidade da Bahia, da imensa malha rodoviária que é a Bahia, da importância que é a malha rodoviária da Bahia, embora esse valor ainda significa praticamente o segundo maior. Minas Gerais um pouquinho mais do que nós, mas mesmo assim é muito pouco. E o que é que vocês fazem para definir a estratégia de aplicação dessa verba? Aí, no caso, vai só para manutenção? Você não consegue contratar novas obras para fazer uma nova estrada, para conseguir superar aí esses 30% da falta de pavimentação no estado? Como é a estratégia, né, que deve ser um grande desafio para a superintendência? Olha, eu tenho uma equipe muito boa, que me ajuda muito, que tem trabalhado muito. E essa equipe, nós temos sempre reuniões para distribuir esse pouco recurso que nós temos. Mas eu posso te dizer que mesmo com pouco recurso que nós temos, nós estamos conseguindo esse ano fazer 21 quilômetros de duplicação, já está pronta a BR-101. A BR-101 na Bahia, ela é a maior malha em termos de extensão por estado. Nós temos praticamente 1.000 quilômetros de BR-101 na Bahia. Esse recurso, embora o pouco recurso que a gente tem, a gente não está tocando na velocidade que deveria. A gente diminui um pouco a velocidade e mesmo assim conseguimos pela primeira vez na Bahia duplicar a BR-101.
Pouco recurso também na BR-116. Estamos fazendo a duplicação da BR-116 na região de Serrinha. E outras, como a 235, na região de Juazeiro, de Jeremoabo, a BR-135, na região de Cocos, Coribe. A gente está fazendo um trabalho grande ali de construção. E o restante a gente consegue priorizar nas principais rodovias. Eu tenho o maior investimento de manutenção na BR-101, na BR-116 e na BR-242. Por quê? Esses são os corredores de maior movimentação de veículos de carga. Você citou a greve dos caminhoneiros. É importante que a gente tenha essas rodovias em boas condições. Com certeza. Para facilitar o escoamento, não ter problema de frete um pouquinho mais caro em função da nossa falta de atuação. Então eu tenho hoje, eu posso citar a BR-242, nós temos 900 quilômetros de BR-242. Nesses 900 quilômetros eu estou recapeando praticamente 600 desde o ano passado. E hoje a BR-242 está muito boa, fazendo terceiras faixas e, quer dizer, nós estamos melhorando no que pouco recurso, a gente está fazendo um investimento muito bom. A BR-101 da mesma forma e a BR-116 da mesma forma. E as outras rodovias que têm um fluxo menor, principalmente de carga, a gente faz um trabalho de mais preventivo do que de reforço, vamos dizer assim. E tem dado um bom resultado. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre as rodovias baianas. Vamos falar também sobre a Ferrovia Oeste-Leste. No próximo bloco, vamos continuar conversando com Amaury Souza Lima, superintendente regional do DENIT. Não saia daí. O Assembleia Entrevista volta já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista. Para você que ligou a sua TV agora, hoje estamos recebendo a Amaury Souza Lima, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado da Bahia. Amaury, a gente falava aí das rodovias e eu queria saber onde estão, né, os maiores desafios aqui na Bahia, quais são as regiões, os municípios que mais demandam para o DENIT obras, manutenção. Além das rodovias principais, são os eixos 101, 116 e 242, eu hoje talvez tenho um problema maior na BR-030, na região de Maraú. O fluxo de turistas ali é muito grande, o fluxo de veículo também é razoável e por isso ela é estrada terrosa. E nessa região chove muito, um pouquinho mais do que qualquer outro local no estado. E eu tenho uma dificuldade muito grande, estou tendo de manter essa rodovia por ser terra. Sim. Eu citei que nós fizemos projeto em todos esses segmentos onde nós ainda não temos o pavimento asfáltico e esse segmento é um deles. A boa notícia para todos é que, numa luta muito grande da minha equipe e de parlamentares que tiveram comigo, nós tivemos em Brasília, no Ministério do Planejamento, e esse segmento entrou no PAC. Certo. Isso significa que eu tendo o projeto, como eu já tenho o projeto feito, de pavimentação desse segmento, e entrando no PAC, certamente esse trecho que hoje eu digo que talvez seja o de maior desgaste que nós temos, nós vamos iniciar as obras de pavimentação já em 2019, constando já recurso no orçamento da União. Talvez esse segmento da 030 seja de maior demanda. E também a 135, na região de São Desidério até Correntina, em que nós iniciamos a pavimentação e por problemas ali de cavernas, nós tivemos, o IBAMA impediu que nós continuássemos e por isso hoje nós temos dificuldade grande também de manter esse segmento terroso, embora tenha segmentos pavimentados, intercalado com segmento terroso, principalmente sobre essas cavernas. Então, talvez sejam esses dois o que mais tem uma demanda mais
maior cobrança dos usuários. E eu fico imaginando a articulação que vocês têm que ter. Porque você falou de turismo, você falou de IBAMA, né? Então, assim, a gente está falando dos órgãos que precisam se comunicar ali para fazer justamente essa costura. Eu também fiquei pensando que essa estrada vai levar as pessoas com asfalto até Barra Grande. E aí quem é mais saudosista fala, vamos perder as praias que são desertas, a beleza natural. Isso tudo tem que ser pesado, né? Como é que vocês encaram esse desafio? Olha, é importante a participação desses órgãos, porque tem detalhes tão ínfimos que muitas vezes passam despercebido quando a gente faz um projeto. E esses órgãos nos ajudam muito. É o IPHAN, é o IBAMA e outros órgãos que muitas vezes participam do nosso projeto. No caso de Maraú, realmente, no momento em que nós pavimentarmos, sem dúvida nenhuma, ali vai aumentar muito o fluxo. Essa estrada chegaria até Barra Grande, por exemplo? Até Barra Grande. Nós pavimentamos... Encurtaria bastante a viagem, né? Por exemplo, entre Salvador e Barra Grande. Muito mais. Né? Vai ficar muito mais fácil. Nós concluímos a pavimentação da 418, da BR-101 até Caravelas, e eu, quando estive em Caravelas, era pavimento terroso também, não tinha asfalto. E o fluxo era muito pequeno. Hoje, para quem passa ali, vai ver que o fluxo aumentou muito. E essa é a realidade, na verdade, quando se traz o asfalto, é um vetor em que traz turismo, traz o mesmo aconteceu com Itacaré. Exatamente, exatamente. E esse segmento de Maraú não é por menos. Ele também realmente, no momento que nós começarmos a pavimentação, em que o turista vê que ali tem mais facilidade para chegar, certamente vai ser futuramente um outro eixo de um fluxo muito grande de veículo. Mas também você vai, enfim, evitar alguns problemas que você enfrenta hoje com tantas demandas, né, para que tenha asfalto nesses locais. Quando a gente não tem, você aumenta a possibilidade de assalto, de violência, as pessoas que não conseguem chegar, uma emergência que é preciso se deslocar de um lugar para outro, sair de Barra Grande, enfim. Você tem que lidar com todas essas esses outros questionamentos também, né? Sem dúvida. E voltando ao que você tinha me dito, com relação, quando se elabora um projeto, a gente vê a dificuldade que nós temos, por isso que talvez a gente comece um projeto e não concluímos ele dentro de um ano. Um projeto para pavimentação de uma rodovia. Porque nós temos que ouvir o IBAMA, nós temos que ouvir o INEMA, nós temos que ouvir o IPHAN, e, enfim, são tantas as nuances que compõem um projeto de engenharia que isso demanda um certo tempo. Mas no momento em que nós concluímos esse projeto, que aprovamos o projeto, que iniciamos uma obra, ele está completo, ele está redondo, para que a gente realmente obedeça. Eu acho que é importante nós não mexermos com o ambiente de uma forma que possa danificar, como já ocorreu há anos e anos atrás, em que não tinha interferência de órgãos ambientais. É preciso fazer uma coisa adequada, né? E realmente bem costurada com todos os órgãos de controle, de fiscalização, para que a gente respeite o meio ambiente, mas permita também o desenvolvimento. Agora eu queria falar sobre os processos licitatórios. Você falou então da 030, que provavelmente aí é para 2019 a gente já iniciar a obra. Outros processos também estão em vista? Temos. Eu posso até citar o que nós estamos em obra hoje. Né? Nós temos obra de duplicação na 101, restauração também na 101 Sul. Nós temos obra de duplicação na BR-116. Concluímos a BR-242 entre Luiz Eduardo, divisa com o estado do Tocantins. Nós estamos fazendo obras imensas ali de construção e de refazimento de acostamento na BR-135, na divisa de Minas, Cocos, Coribe, Jaborandi. A 235 é importantíssima ali na região de Juazeiro, Uauá, Jeremoabo, até divisa com Sergipe. Estamos fazendo também 300 quilômetros ali de pavimentação asfáltica. Estamos concluindo já, é importantíssima essa obra, eu repito. E nós temos vários projetos. Quais são esses projetos? Hoje nós temos um projeto importantíssimo que liga Correntina
passando por essas cavernas, nós tivemos reuniões outras com o IBAMA, e o IBAMA já nos deu a licença para que a gente possa fazer. Então, de Correntina até Barreiras, praticamente, nós vamos deixar a pavimentação asfáltica feita. E de Correntina a Jaborandi, todos eles para a BR-135. Temos projeto, temos, principalmente de Correntina a Jaborandi, são 60 quilômetros. Fizemos o projeto, fizemos a licitação e já contratamos um consórcio. Basta que o recurso esteja no orçamento do ano que vem. Isso também é importantíssimo ali para a região oeste. E também a BR-030, de Boa Nova a Maraú. São 3 lotes que nós fizemos, temos projeto, estamos esperando o ano que vem, 2019, chegar para que a gente comece, então, a obra, principalmente da 101 Maraú. Esse é o nosso gargalo. E nós fazemos votos que esses recursos sejam liberados rapidamente, né? Porque realmente é uma demanda e uma carência muito grande em algumas regiões. Sem dúvida. E nós licitamos e vamos contratar. A BR-116, na região de Iboque, na divisa com Pernambuco, trazendo aqui para o sul, nós vamos também fazer a duplicação que até então não tinha planejado. Então, são essas talvez as principais que hoje nós temos em pauta. A gente abriu a entrevista falando de uma série de modais que estão aí sob a tutela do DENIT. E aí, você nos disse que aqui na Bahia é praticamente rodovia. Eu chamei também na hora do intervalo a Ferrovia Oeste-Leste, a FIOL. Então, a FIOL não está sob essa tutela da Superintendência Regional? Não, a FIOL não. A nossa superintendência, o dinamismo dela apenas na malha rodoviária, e a malha ferroviária nós não temos atuação. Alguma delegação, sim, mas no caso específico da FIOL, não. Ela está ligada ao Ministério dos Transportes, em Brasília. E você não pode dar nenhuma notícia de quando é que essas obras vão ser retomadas? Como é que estão as negociações? Não, eu não tenho uma informação específica para dar. Eu participei de algumas reuniões em Brasília para tratar do Porto Sul, para tratar da continuidade da FIOL, principalmente na região ali de Barreiras, mas isso realmente não é comigo. Né? Então, eu só participei para conhecer. Seria importante ter outros modais para dividir o escoamento da produção do Estado para os outros estados do Brasil? A gente não é muito restrito a gente ficar só com esse transporte rodoviário? Olha, essa greve dos caminhoneiros mostrou a necessidade que nós temos de ter outros modais. 70% praticamente das cargas hoje no Brasil rodam sobre rodovias. Se tivéssemos as ferrovias funcionando, pelo menos essas projetadas, essas que as obras iniciaram, nos ajudaria muito. Hidrovias, nós temos muitos rios que podem ser aproveitados e, na verdade, está faltando talvez um projeto mais adequado e talvez que inicie essas obras hidroviárias, que são importantíssimas também para que reduza o preço do transporte, facilite e certamente gastaríamos menos na manutenção da nossa malha rodoviária federal. E uma outra discussão, além da questão dos modais, são as privatizações. Né? A gente tem algumas estradas privatizadas aqui na Bahia, mas enfim, São Paulo, Rio de Janeiro tem muito mais. Como é que vocês entendem no Departamento Nacional essas privatizações? São aliadas, são necessárias, são um mal necessário? As PPPs também, as parcerias público-privadas, como é a visão do DENIT em relação a isso? Nós temos aqui na Bahia, vamos dizer pela Bahia, a concessão que foi entregue à Via Bahia. Não é também com o DENIT, é com a ANTT. É um outro DENIT, vamos dizer assim. Mas saindo aqui de Salvador, Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista, todo esse segmento foi concedido pela ANTT à Via Bahia. É um segmento onde a arrecadação é muito maior do que nós temos no orçamento. A concessionária ela tem condição de fazer muito mais que o DENIT em si, pelo que está no orçamento da União. Por isso, a concessão é um remédio importante. Eu acho que é importante que se tenha. Agora, é importante também, para que se faça uma concessão, o fluxo de veículo tem que ser grande. No caso, nós tentamos fazer na 101 Sul
a concessão e não conseguimos, porque o custo de cada veículo, vamos dizer assim, para pagaria no pedágio, era em torno de quase R$20. Então Aí o cidadão não vai ficar satisfeito, não tem condição de manter, não. O frete vai aumentar. E olha que a BR-101 Sul tem um fluxo que chega em torno de 15 mil veículos dia. Mas é uma rodovia onde tem uma dificuldade muito grande, muita pedra, muita ponte, muito viaduto. E isso dificultou a concessão. Tá certo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com a Amaury Souza Lima, superintendente regional do DENIT. E também tem as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí. É rapidinho. O Assembleia Entrevista volta já. Estamos de volta com o nosso Assembleia Entrevista, agora com as perguntas dos nossos telespectadores enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail, tvalba@ftjba.org.br. Vamos lá então, as perguntas são para Amaury Souza Lima, ele é superintendente regional do DENIT. A primeira pergunta é do Juarez Barreto, lá de Jequié. Existe algum lugar onde eu possa consultar a situação de uma rodovia específica? Existe sim. Basta entrar no site denit.gov.br. Lá tem a situação da malha do Brasil inteiro. Você pode dizer, você quer saber da Bahia, basta clicar, Bahia, e vai saber, vai aparecer um mapa, e ali vai mostrar como está a malha em todos os segmentos, em todas as rodovias. Seja na Bahia, seja em qualquer estado. Pode entrar no site do DENIT que você vai ter essa informação. Ele consegue informação, inclusive, de como está em relação à manutenção ou só mesmo o que é que tem ali, o que é que liga, onde é que está pavimentado? Nós alimentamos semanalmente essas informações no site. Muito bom, muito bacana esse serviço. Ele tem a informação quase que diária, né? Porque toda a nossa manutenção, onde está se construindo, o que já se fez. Então, basta entrar no site e ele vai ter essas informações. Se tem buraco na pista, se a pista está reduzida, tudo isso tem. Quando a pista não está em boas condições, vai aparecer em vermelho aquele segmento onde ele vai realmente ter mais dificuldade de transitar. Pronto, então o Juarez ou qualquer pessoa de repente vai viajar, vai pegar um carro, vai de ônibus, quer saber se, às vezes numa estrada que não está tão boa, a velocidade é reduzida, a gente às vezes fica com um pouco mais de receio de assalto, qualquer coisa, antes de viajar pode ir lá, denit.gov.br, para se certificar como é que está cada trecho. O Newton Santos do Imbuí pergunta, o DENIT possui unidade em quais cidades daqui do estado? Nós temos 9 unidades aqui no estado. Eu posso citar, talvez eu possa errar alguma aqui, mas seria Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Barreiras. Criamos agora no oeste do estado, que ainda não está, mas a tendência é que nos próximos meses a gente consegue, seria Guanambi. São escritórios do DENIT instalados nessas cidades? São escritórios avançados que nos dão o apoio que nós precisamos. Bonfim também, que eu não citei, Itabuna, enfim, são 9 unidades que nós temos ao longo do estado que o cidadão que precisar, o usuário que tiver alguma necessidade, pode procurar, é uma extensão da nossa superintendência. O gestor também... o prefeito, a equipe daquele município pode ir até essas unidades para fazer alguma demanda, para chamar atenção para algum trecho? É o que tem acontecido. Geralmente o prefeito tem uma ligação muito estreita, muito grande com o nosso chefe, a gente chama até de unidade local. Já foi chamado de residência, agora é unidade local. E é uma extensão nossa. Tá? Tudo começa por eles, na verdade. A demanda a ponta é ali e que nos traz todos os problemas ou soluções para a gente lidar com o cidadão. Ótimo. A Miriam Cerqueira, de Nazaré, eu não sei se é a cidade, acredito que é o bairro aqui em Salvador. Como consultar as multas do meu veículo que sejam de competência do DENIT?
Você falou lá no início da entrevista sobre os radares, né, que, se eu não me engano, operacionalizados pela Polícia Rodoviária Federal, mas que o DENIT também tem uma gestão. Como que funciona? O DENIT são os radares fixos, né? A Polícia Rodoviária hoje são os radares móveis, embora ela também utilize os nossos radares quando precisar. Mas ela pode consultar. Tem o DENIT Cidadão, que é um nosso e-mail, .gov.br. Tem o site do DENIT. Imagino que seja denitcidadão@denit.gov.br. Tem o site do DENIT, onde ela também vai clicar para saber como que está. Basta utilizar o site do DENIT, denit.gov.br, ela vai ter essa informação. Nesse caso, aproveitando aí a pergunta da Miriam, nesse caso de uma multa de competência do DENIT, ela recebe em casa uma correspondência também em relação a essa multa? Ela vai receber em casa, vai receber. Hoje nós temos um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, em que parte, inclusive, dessa autuação, dessa multa, fica com a Polícia Rodoviária Federal e o demais fica com o DENIT. Uhum. Esses valores arrecadados são aplicados dentro do orçamento do DENIT regional? Não. Toda a arrecadação a nível de DENIT vai para o governo federal, vai para os cofres do governo federal. Infelizmente, nós não temos essa autonomia de arrecadação para que nós tenhamos esse recurso para ser colocado nas rodovias. E esses radares vão aí ver as velocidades dos veículos que trafegam nessas rodovias. O volume de multas é muito alto? Para se ter noção, quando o DENIT começou a fazer a autuação, ficou praticamente uns 2 meses acumulado toda essa demanda de multa para que fosse processada. Quando se processou, nós assustamos, foram 900 mil autuações no Brasil inteiro. E eu não sei hoje a média, mas a informação que eu tive na última reunião que eu tive em Brasília é que realmente é muito alta. Muito alta. Infelizmente, isso dói no bolso, mas ainda existe infratores, pessoas, motoristas que não respeitam. Quantos radares fixos do DENIT tem aqui na Bahia? Nós temos aproximadamente 300 radares já colocados em nossas rodovias e temos uma demanda grande de mais 400 radares. Tem aproximadamente uns 2 anos que não se colocou mais novos radares em função de um problema administrativo que houve no contrato que o DENIT tinha com a empresa, mas o contrato agora voltou. Então, a ideia é que ainda nesse ano e até meados do ano que vem a gente instale mais 400 radares ao longo de nossas rodovias federais. É importante citar que isso está sendo colocado em pontos importantíssimos para que reduza a velocidade naqueles locais. Antigamente se usava quebra-mola. Quebra-mola hoje ele dá um efeito ruim, principalmente para o motorista. Ele pode reduzir a velocidade, ele força a reduzir? Eu acho que força. Mas com radar é mais suave e geralmente é colocado nas travessias urbanas e em pontos assim onde necessariamente tem que reduzir a velocidade. E é preciso educar os motoristas, né? Já existem radares que vão ser instalados na região do Distrito Federal, que eles já vão pegar a velocidade se a pessoa fez realmente, se freou ali naquele trecho, se ela fez uma frenagem brusca para não ser pega ali pelo que eles chamam de pardal, né? Que é o radar. Então não é só ali naquele ponto onde tem o radar, ele consegue ter uma extensão maior para que ele verifique se aquele motorista está agindo justamente daquele jeitinho, né? De vir correndo e aí freia somente por causa do radar. Não, ele tem que manter uma velocidade constante naquela via. Sem dúvida. E é importante. Eu acho que, principalmente nas travessias urbanas, onde o fluxo de pessoas que atravessam é muito grande, e eu acho interessante também, nós estamos trabalhando, principalmente nos trechos onde serão duplicados, a gente está construindo muitas passarelas para evitar isso, que as pessoas atravessem. Às vezes assim, você tem animais na pista, você tem algumas pessoas que insistem em atravessar, embora tenha a passarela, e que eu acho que é importante realmente que a gente induza e coloque esses radares para que diminua
e obedeça naqueles pontos importantes. Ainda em relação a essas infrações, o infrator que comete uma infração aí numa rodovia, esse vai como ponto para a carteira de motorista dele? Ele perde ponto. Quer dizer, ele ganha, no caso, ele ganha mais os pontos equivalentes àquela infração, para no acúmulo ele vai responder ou não ao DETRAN correspondente. Sem dúvida, sem dúvida. Todas essas multas, elas convergem, independente da competência do órgão, elas convergem para essa carteira de habilitação. A Juliana Carvalho, de Patamares, pergunta: o DENIT possui uma estreita relação com os deputados? Temos. Não há como nós não termos uma relação com políticos. Os políticos representam o povo. E nós temos uma estreita relação com deputados estaduais, com deputados federais. Precisamos da atuação deles também, que nos ajuda muito em Brasília, nos ajuda muito dentro do Estado. Eles que nos trazem muitos dos problemas em suas regiões. E é importantíssimo que tenha esse estreito relacionamento e que tenhamos esse acesso em Brasília. Eu acho que é muito importante. As obras que são conseguidas por emenda, no caso daqui dos deputados da ALBA, elas vão para o DENIT? Não, da ALBA não. Aí vem o Estado. Aí seria estadual. Só as estaduais. Mas as emendas federais são importantíssimas. Eu dou um exemplo agora, nós estamos trabalhando na BR-101 com a emenda de parlamentares que chega a 100 milhões de reais. Isso nos ajuda muito. Então, é importante realmente que a gente tenha esse bom relacionamento para levá-los à nossa necessidade e que eles nos tragam em forma de ajuda junto ao governo federal, em forma de recursos e facilitar talvez até nossos projetos. Fabiano Dias, de Ubaitaba, ele pergunta: preciso de autorização para construir as margens de uma rodovia? Toda e qualquer construção ao longo de uma rodovia federal tem que ser autorizada pelo DENIT. É questão de segurança. A rodovia, você passa sempre em uma velocidade diretriz de 80 km, 100 km. E todo e qualquer acesso a qualquer comércio tem que ser autorizado por questões de segurança. Existe um recuo mínimo, algumas normas que precisam ser seguidas? Tem. Essas informações ele pode colher diretamente lá no DENIT, que nós temos a equipe lá da área de operações que pode informá-lo a qualquer dia da semana. Em relação àquelas pessoas que ficam vendendo, né? Às vezes você vê entre um município e outro, aquelas pessoas que ficam com barracas ali de frutas, tem barracas às vezes, né? Com caixotes. O DENIT também fiscaliza esse tipo de atividade? Olha, nós notificamos, mas geralmente essa atividade é feita pela Polícia Rodoviária Federal. A área operacional é deles, né? A retirada, que eles têm um poder de polícia. Nós Porque notificamos, não é permitido ou é permitido? Não é permitido. Nós notificamos, ouvimos a Procuradoria e, por último, acionamos a Polícia Rodoviária para que retire, desde que seja alguma construção irregular, alguma coisa ali à margem. Agora, insistentemente, é difícil de você... É difícil, as pessoas precisam também, né? Exatamente. Mas é perigoso, pela própria carência, né, de algumas pessoas, em função dessa crise que nós atravessamos agora, o número de desemprego tão grande, é invariável. As pessoas insistem, às vezes, em vender uma fruta. Agora, o que você não pode é construir. O que você não pode é fazer qualquer coisa que seja um obstáculo a um carro que possa perder a direção e bater, se acidentar. Esse é o perigo e nós notificamos sempre que a gente identifica isso. A pergunta do Antônio Lins, do Matatu, é a seguinte: o DENIT possui um departamento específico para cada área de transporte? Acho que ele estava querendo falar aí dos modais, né? Das ferrovias, das rodovias. Existe. Tanto que em Brasília nós temos a diretoria ferroviária, a diretoria aquaviária, a diretoria de operações, que lida mais com radares, com sinalização horizontal e vertical de uma rodovia, e todas as outras áreas do DENIT têm realmente a sua diretoria específica. E o Yuri Torres, lá de Jaguaquara, pergunta o que é uma autorização especial de trânsito, a AET. Tá. Todo veículo que tem excesso de carga, excesso de peso, excesso lateral, ou então excesso de comprimento do caminhão, ele tem que ter uma autorização especial para transitar. Dependendo do tipo de carga, da altura, da largura ou do dimensionamento desse veículo,
ele vai ter que ter, inclusive, um batedor, ou talvez 2 batedores, mas ele tem que ter autorização especial para transportar. E aí, se ele precisar, se a pessoa que estiver assistindo for um desses motoristas de caminhão que precisar de uma autorização, lá no site tem informações? Ele pega diretamente no site. Saber que as informações, inclusive, são prestadas pelo transportador. O DENIT autoriza e, mediante essas informações, e a fiscalização é feita diretamente pela Polícia Rodoviária Federal. Amaury, eu queria te agradecer por ter vindo aqui no nosso Assembleia Entrevista e por prestar esses importantes esclarecimentos à população. Eu acho que é até de utilidade pública. É importantíssimo isso e estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, bom trabalho e Obrigado. Parabéns por tudo que vocês conseguem realizar, às vezes tendo que ter um monte de manobra, aperta daqui, aperta de lá, mas é assim que a gente vive que vai passar essa crise. Sem dúvida. Para a gente melhorar nossas estradas, não é não? Sem dúvida. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.